sou o professor Henrique Dias Sobral Silva, o seu professor de metodologia científica aqui na Faculdade Única. Agora nós vamos iniciar os estudos da segunda unidade do nosso material didático, qual seja a discussão sobre métodos e técnicas de estudo e pesquisa. Eu quero começar essa nossa conversa a partir da ideia e da palavra-chave mais essenciais no trato com a metodologia científica, que é a palavra organização. Nesse momento, eu te faço um convite a reconhecer a sua rotina, seus horários, para que você consiga construir um processo de ensino-aprendizagem para você de forma autônoma e, antes de tudo, organizada e que caiba no seu tempo. Quando eu me refiro à organização, eu quero que você pense, antes de tudo, na sua rotina. Como é a sua rotina? Quais são as suas atividades de segunda a sexta-feira e aos fins de semana? A tentativa de investigar os nossos horários é o primeiro passo para que nós consigamos pensar em como os nossos estudos podem ser inseridos dentro da nossa semana, dentro da nossa rotina de uma semana, de um mês ou até de um semestre ou quem sabe um ano. A organização ela não nasce do nada, ela vai nascer de um processo de reconhecimento do seu tempo, das suas demandas e dos seus objetivos. Para isso, eu sugiro a você que coloque dentro de uma grande planilha todas as suas atividades, sejam elas atividades do campo do trabalho, dos estudos, das questões do lazer, da colaboração em família. Coloque isso tudo dentro de um grande quadro e repare como você tem distribuído o seu tempo. Você tem conseguido um tempo para descansar e um tempo para os seus estudos? Como estão os seus tempos de leitura ou de atenção para a sua família? Esse é o primeiro passo. Essa análise global do seu tempo é fundamental para a sua organização nos estudos. Feito esse reconhecimento da sua rotina, é importante que você comece a balancear as suas atividades. Quando eu falo nesse balanceamento, eu quero dizer que é preciso que tudo entre na sua rotina da forma mais harmônica possível. Ou seja, é importante que você tenha o tempo do trabalho, o tempo dos estudos, da leitura, mas também um tempo para a sua família. É importante que você consiga fazer suas refeições com qualidade, mantenha horas de sono saudáveis para o seu cotidiano. Sei que em muitos casos essa tarefa pode ser dificílima, haja vista a grande carga de trabalho que muitos de nós temos. Por vezes, nossas famílias são extensas, o cuidado com nossos filhos pode acarretar em mais tempo para eles do que para outras atividades. Tudo isso é solucionável. É importante que nós pensemos que sempre haverá uma brecha para os estudos, sempre haverá uma brecha para o cuidado de si próprio. E aí, esse é o meu convite. O meu convite é para que você consiga analisar a sua rotina, pensar a sua semana e, com isso, organizar os seus estudos. Essa organização, ela não é só uma organização verbal, ela é também uma organização que vai se dar no papel. Quando eu digo isso, eu quero dizer que você vai precisar de um item fundamental para os seus estudos, que é uma agenda. A agenda é um espaço onde você vai organizar seus compromissos, suas datas de prova, suas datas importantes aqui na universidade e também seus compromissos das mais diferentes ordens. Não confie apenas em telefones celulares e e-mail, afinal, as tecnologias às vezes nos abandonam. Portanto, tenha sempre a sua agenda. Ao lado da agenda, eu sugiro sempre aos meus alunos, tenha um pequeno bloco de notas. Ele pode ser um caderno grande ou pequeno. O importante é que esse bloco de notas te acompanhe onde você estiver. Às vezes, a boa ideia de um trabalho vai surgir quando você estiver num ponto de ônibus ou na saída do trabalho, ou quem sabe até mesmo enquanto você faz uma breve caminhada. É importante que você tenha onde fazer anotações. Um lápis, uma caneta nunca é demais dentro da mochila, dentro da sua sacola. Ande com isso, ande com esses materiais. Sempre vai ser necessário fazer algum registro. E quando falo desses registros, penso até mesmo na sua nota para lembrar da atividade que precisa ser enviada,
o artigo que você está escrevendo, a monografia que você sonha em escrever, aquele bom problema de pesquisa, precisam estar anotados. Afinal, é nesse espaço que, quando for o seu momento de estudo, quando na sua rotina couber um momento de análise de textos e de leituras, você vai reencontrar essa nota e eu tenho certeza que ela vai ser fundamental para o seu processo de entendimento de um determinado tema. Ainda no campo da organização, eu te faço agora um convite para pensar a sua organização em meios digitais. Afinal, o seu curso de graduação aqui na Faculdade Única é realizado no modo EAD. E o modelo EAD demanda de você uma organização virtual e digital bastante presente. Minha primeira dica é que você tenha uma conta de e-mail de fácil acesso. Seja no seu computador, seja no seu celular, smartphone, tenha sua conta de e-mail com facilidade. Mantenha ela organizada, caixas de saída, caixas de entrada, organize-a da melhor maneira possível. Tenha o seu acesso sempre à mão. Afinal, sua conta de e-mail vai ser o modo como a universidade, seus colegas, futuras oportunidades de estágio e emprego irão se reportar a você. Portanto, cuide desse meio de comunicação, correto? Na sequência, a minha sugestão para você é: faça a opção por e-mails onde seja possível ter uma nuvem digital, espaço de armazenamento de arquivos e dados. Por quê? Diferente do que se fazia anos atrás, quando eram criadas pastas virtuais nos computadores, hoje já se sabe que a memória dos computadores ela pode ser afetada por vírus, por problemas operacionais, problemas técnicos, e você pode, de um momento para o outro, perder os seus arquivos. Como a gente não quer que isso aconteça, organize seus materiais em nuvens digitais. Sugiro em especial o e-mail da Google, o Gmail. Nele há bastante espaço disponível para que você consiga armazenar vídeos, textos e uma infinidade de outros documentos que vão ser úteis para você ao longo do seu processo de formação. Dentro dessas pastas, chamadas de nuvens digitais, organize pastas e subpastas. Afinal, se você cursa, por exemplo, o curso de Física, é importante que você tenha subpastas com os nomes das suas disciplinas. Além disso, crie subpastas com as unidades de cada uma dessas disciplinas. Afinal, isso tudo será importante no seu processo de organização. Insira cada texto na sua pasta correspondente, os trabalhos que fizer, os comentários que anotar, leve cada qual para uma pasta. A médio e longo prazo, você vai perceber que seu material permanece organizado, o seu contato com ele será de mais fácil acesso. Pense nisso. Esse é um modo importante para a organização dos seus estudos em meio digital. Quando te faço essas sugestões acerca dos modos de organização, da agenda, da organização do seu cronograma semanal, além das pastas virtuais, o meu interesse é um só: é fazer com que você consiga se organizar de modo autônomo e independente na universidade. Esse é um espaço onde você vai ter a possibilidade e a oportunidade de aperfeiçoar a sua organização. Caso ela já seja boa, siga em frente, aperfeiçoe. Caso você tenha dificuldade com a organização do seu tempo, essa é uma boa oportunidade para começar um novo modo de organização, a pensar como você pode estruturar seus horários, suas pastas, seus arquivos. Tudo isso pode ser muito bem-vindo no seu processo de formação. Portanto, não descuide dessas dicas, execute-as, troque informações com seus colegas, siga páginas em redes sociais que falam sobre organização acadêmica. Isso pode ser decisivo no seu processo de formação. Agora, eu quero partir com você para uma nova discussão, uma discussão sobre os detalhes e as formas que caracterizam uma pesquisa acadêmica.
Se ao longo da primeira parte da nossa disciplina e agora no início da segunda, nós conseguimos conhecer um pouco do processo de aproximação entre você, graduando e graduanda, da metodologia científica, agora nós vamos passar para um aspecto mais técnico, que não é difícil, mas precisa ser bem conhecido. Vamos seguindo. Seguindo nessa seara de aproximar vocês da discussão mais técnica sobre a pesquisa, eu quero começar falando sobre abordagens de pesquisa. Bem, as abordagens de pesquisa se configuram em 3 modos. O primeiro deles, a pesquisa qualitativa. Bem, qualitativa lembra o que para você? A mim, ela lembra a palavra qualidade. Qualidade se dá dentro de uma pesquisa por meio de qual processo? A ideia de qualidade pode ser observada através do aprofundamento de determinado tema. Determinado tema esse que pode ser aproximado, pode ser ensinado ao pesquisador ou à pesquisadora por meio de entrevistas, por meio da observação de um determinado fenômeno social, por meio da leitura. A ideia da qualidade aqui, do qualitativo, é uma forma de conectar o pesquisador com a inteireza de um determinado assunto. Vamos a um exemplo? Por exemplo, quando eu me coloco ao exercício de fazer uma pesquisa sobre os modos como estudantes do ensino médio se dedicam nas disciplinas de educação física. Os modos como os estudantes do ensino médio se dedicam à disciplina de educação física podem ser analisados através de que perfil? Eu posso analisar isso por meio de entrevistas com esses estudantes, por meio das provas que esses estudantes fazem, quem sabe conversando com cada um desses jovens de uma determinada turma. A qualidade aqui mora no entendimento e na busca por essas subjetividades, por meio desse interesse dos sujeitos. A ideia de qualidade aqui, portanto, se configura como uma tentativa do pesquisador em se aproximar de determinado tema, se aproximar e se aprofundar a partir de um fenômeno social, a partir da trajetória de um sujeito, de uma coletividade, de fenômenos diversos que podem ser analisados por meio dessa ideia de qualidade, por essa ideia de aprofundamento de um determinado tema. Num segundo momento, para nós pensarmos a questão das abordagens na pesquisa acadêmica, eu convido vocês a pensarem comigo sobre a questão da pesquisa quantitativa. A ideia do quantitativo aqui precisa ser pensado a partir da relação com os números, a relação com conjuntos, subconjuntos. Esses elementos são fundantes para essa modalidade de abordagem. Pensemos num exemplo. Um determinado pesquisador ou pesquisadora querem saber o perfil dos estudantes de graduação do Polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, na Universidade Única, na nossa faculdade. Bem, que modos ligados à abordagem de pesquisa quantitativa esses pesquisadores podem mobilizar? Por exemplo, a quantidade de matrículas. A partir da ideia de quantidade de matrículas, seleções por faixas etárias. A seleção de alunos que mora no bairro X, a seleção de alunos que mora no bairro Y. As faixas etárias desses alunos. Vejam, existe um elemento que reúne todas essas perguntas, todas essas possibilidades, qual seja a ideia de quantidade, a possibilidade de quantificação. É isso que interessa numa pesquisa de abordagem quantitativa. Na abordagem quantitativa, portanto, as possibilidades vão ser dadas pelos números,
É uma forma de entendimento e de solução de problemas de pesquisa a partir dos números, que vão poder ser representados de distintas formas, por meio de gráficos, por meio de questionários. As abordagens são múltiplas. E quando falo em pesquisa quantitativa, não é preciso se assustar e pensar que a matemática será uma inimiga. Muito pelo contrário, a matemática numa pesquisa quantitativa, ela é fundamental para que você consiga expandir as suas abordagens, aperfeiçoar os seus métodos e técnicas de estudo. Portanto, não tema a matemática. Aqui, numa pesquisa quantitativa, ela é uma aliada. Na sequência, nós precisamos estudar, então, um terceiro modo, uma terceira abordagem, que é a abordagem quali-quantitativa. Basicamente, essa abordagem reunirá as duas abordagens anteriores. E vocês podem estar pensando, professor, mas por que agora então nós temos duas abordagens coligadas em uma só? Isso é mesmo possível? Vou relembrar uma coisa a vocês. A pesquisa acadêmica é feita, antes de tudo, da coragem e do manuseio que um pesquisador e uma pesquisadora fará de suas metodologias. Portanto, não pense nas metodologias, nas abordagens, classificações e tipos como caixinhas fechadas, como cristais que não podem ser lapidados. Muito pelo contrário. Elas podem se misturar, elas podem se aproximar e, com isso, você terá um grande ganho acadêmico para o desenvolvimento da sua pesquisa. Quando nós pensamos aqui numa abordagem quali-quantitativa, nós pensamos, antes de tudo, na aproximação das qualidades que estão postas para ambas as abordagens, ou seja, nós vamos poder fazer uma pesquisa sobre a quantidade de alunos no polo Buriti-Cupu, melhor dizendo. Nós teremos a condição de fazer o seguinte: em uma pesquisa que quer traçar o perfil dos alunos da Faculdade Única do Nordeste, uma pesquisa grande, quando se pensa a construção de um perfil, você pode fazer um perfil quantitativo desses alunos dos polos do Nordeste e, ao lado disso, fazer entrevistas com alguns alunos de cada polo. Essa é uma possibilidade de pesquisa quali-quantitativa. Afinal, você reunirá os quantitativos de alunos e terá a possibilidade, por exemplo, de entrevistá-los, de conhecer o seu perfil socioeconômico. Uma pesquisa dessa natureza tende a aprofundar a abordagem sobre um determinado tema, sobre um determinado problema. As pesquisas quali-quantitativas costumam ser pesquisas maiores, com um grau mais refinado e diversificado no trato com os problemas de pesquisas, com as fontes. Pesquise sobre cada uma dessas abordagens. Eu tenho certeza que você conseguirá expandir a sua análise e perceber que essas abordagens, muito longe de serem excludentes, elas podem ser integradas, elas podem colaborar com bastante qualidade com a sua pesquisa. Tente, estude mais sobre as abordagens de pesquisa. Na continuação, é importante que nós pensemos, se todas as pesquisas contêm em seu escopo determinadas abordagens, elas também respondem a uma natureza específica. Hoje, entende-se que as pesquisas dividem-se em duas naturezas. Uma primeira, intitulada de pesquisa básica ou pesquisa pura, e uma segunda, denominada de pesquisa aplicada. Na pesquisa básica ou pura, estamos falando de pesquisas que, num primeiro momento, discutem temas, abordagens, fazem discussões que não necessariamente estão conectadas com uma aplicação imediata. Ou seja, pesquisas que têm um escopo
abrangente, porém que a sua inserção na sociedade não é imediata. Por exemplo, podemos pensar numa pesquisa onde vá se estudar no campo da geografia a possibilidade de alteração do transporte público na cidade de Belo Horizonte, por exemplo. É uma possibilidade, um estudo sobre as possibilidades de organização, reordenação do transporte público. Esse é um ponto. Agora, uma pesquisa aplicada seria, por exemplo, uma pesquisa ligada à fabricação de cosméticos ou mesmo à fabricação de uma vacina, tema esse tão corrente no nosso tempo. O que eu quero dizer sobre pesquisa aplicada é uma pesquisa que tem uma implicação social imediata. Com isso, eu não quero dizer que a pesquisa pura ou básica não carregue consigo elementos importantes. Não é isso. Mas sim que essa pesquisa não tem uma inserção social imediata. Mas, professor, onde estaria, dentro do contexto de uma pesquisa, a menção a essa aplicação social? Normalmente, as pesquisas vão ter uma seção intitulada de justificativa. E nessa seção da justificativa é possível a você, pesquisador e pesquisadora, contar para o seu leitor, para o seu avaliador, o estilo, o modo e principalmente a natureza do seu tipo de pesquisa. Correto? Portanto, então, conhecemos aqui duas naturezas de pesquisa muito importantes para que nós passemos a entender mais um nível, mais uma forma de aprofundamento do modo de se fazer pesquisa. Na continuação, nós vamos ver mais alguns graus de aperfeiçoamento da pesquisa e que serão essenciais para que você entenda a pesquisa de uma maneira global e de uma forma mais abrangente. No campo das tipologias ou dos objetivos de pesquisa, nós encontraremos 3 modalidades. Essas modalidades são formas com as quais o pesquisador ou a pesquisadora poderá manipular e construir a sua pesquisa, em termos de uma tipologia ou de um objetivo mais amplo. Nesse contexto, eu quero começar pelo exemplo mais clássico, pelo modo mais clássico de se fazer a pesquisa, que é a ideia da pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória é uma pesquisa vasta, ampla e que tem por princípio uma investigação aprofundada sobre os objetivos, objetos e problemas de pesquisa. A pesquisa exploratória tem por intenção aproximar-se o máximo possível do sujeito, da coletividade, do fenômeno analisado numa determinada pesquisa. Ao lado dela, nós temos a pesquisa explicativa, que, como a própria palavra já representa, se dá por meio da explicação de um determinado fenômeno, processo. Com isso, eu quero dizer que entender as causas e consequências são elementos essenciais na construção de uma pesquisa de matriz explicativa. Muitas vezes, nós vamos ver a pesquisa explicativa associada a uma outra, denominada pesquisa descritiva, que parte, portanto, da descrição desse fenômeno, sujeito, objeto ou coletividade. A ideia de explicar, explorar e descrever são verbos de ação muito importantes. Essas ações configuram esses tipos de pesquisa. Tal como já citei anteriormente, esses métodos de pesquisa não são excludentes. Eles não precisam ser encarados como uma armadura para o trabalho do pesquisador. Muito pelo contrário, essas pesquisas, esses modos e tipos de pesquisa estão entrelaçados. Muito provavelmente você, ao longo do seu processo de exploração, será levado a descrever uma determinada situação, um objeto, ou ainda explicar determinados elementos.
Essas tipologias, elas se aproximam e não se excluem no contexto da construção de uma pesquisa acadêmica. Portanto, conheça mais esses elementos, aprofunde a discussão sobre cada um deles. Você vai notar que é possível aproximá-los, testar hipóteses, argumentos a partir das tipologias de pesquisa. Agora, nós iremos passar para um outro momento da nossa discussão, que é acerca das classificações de pesquisa. Para começar, é importante que eu diga para vocês que essas classificações elas têm componentes teóricos e metodológicos e, tal como as categorias anteriores, vão estar presentes em qualquer tipo de pesquisa. Mas fiquem atentos. Aqui, com uma classificação de pesquisa, você se associará a um modo de fazer mais específico e, por vezes, esse modo de fazer entrará em contato com outras referências. Portanto, entender melhor as classificações é definidor para a forma como você irá tratar seu tema e seu objeto de pesquisa. Para começar, gostaria de falar para vocês sobre o modo de pesquisa, sobre a classificação de pesquisa intitulada pesquisa experimental. Reparem, a expressão experimental fala sobre o quê? Ela fala sobre experiência. Experiência é uma construção que pode ser de um sujeito, de um grupo, ou a experiência de um determinado fenômeno. Vamos pensar, por exemplo, o que seria uma pesquisa do campo da experiência, uma pesquisa experimental, quando se trata da área das ciências naturais. Por exemplo, a testagem de uma vacina, a construção de uma vacina está diretamente conectada à experiência. São feitas testagens para se chegar a um determinado antídoto. Vocês podem estar se perguntando, será que existe pesquisa experimental na área das humanas, na área das humanidades? E eu digo que sim. Podem ser experimentadas diversas questões, diversos fenômenos num contexto analítico das ciências humanas. Por exemplo, a experimentação de metodologias de ensino na área de língua portuguesa, ou uma pesquisa voltada para a ideia de como se dão as experiências de aprendizagem de crianças de 0 a 4 anos. Então, portanto, o que quero dizer? Quero dizer que a metodologia empregada da experiência configura a classificação da pesquisa experimental. E os experimentos podem se dar em qualquer área do saber. Portanto, pensar a experiência como um elemento é de extrema importância quando discutimos as classificações de pesquisa. Na sequência, nós temos uma classificação bastante popular e que eu diria que é transversal a todas as demais, que é a pesquisa bibliográfica. Vocês podem estar se perguntando, professor Henrique, por que ela é transversal a todas as outras classificações? E digo a vocês, a pesquisa bibliográfica é transversal a todas as outras classificações, pois toda e qualquer pesquisa precisa de um suporte bibliográfico. O suporte bibliográfico seria o amortecedor, o repouso teórico e metodológico de toda e qualquer pesquisa. Portanto, nós temos a possibilidade de construir uma pesquisa bibliográfica associada a outras classificações, mas ela em si carrega o sentido e a possibilidade de reunir temas, conceitos, métodos e técnicas sobre um determinado assunto. Por exemplo, se na área de geografia eu gostaria de entender o sentido da expressão classe C, eu vou ter a possibilidade de, numa pesquisa bibliográfica, fazer uma avaliação
da construção do conceito de classe C. Portanto, o pesquisador ou a pesquisadora que executar uma pesquisa bibliográfica, ele irá se dedicar, irá se debruçar a uma série de artigos, livros, informes do IBGE e de tantas outras instituições para construir com isso uma revisão bibliográfica, um comentário bibliográfico que dê conta da explanação sobre a ideia de classe C. Portanto, repito, toda e qualquer pesquisa virá acompanhada de um momento de construção bibliográfica e, por isso, essa pesquisa conterá traços de uma pesquisa bibliográfica. Na sequência, é importante que nós pensemos num outro modelo de pesquisa, que é a pesquisa documental, muito presente na área das humanidades e principalmente em minha área de formação, que é a história. A pesquisa documental lançará mão de fontes diversas, sejam essas fontes manuscritas, datilografadas, audiovisuais, para sustentar uma determinada argumentação. Portanto, a pesquisa com fontes documentais tem um processo bastante alargado de consultas a arquivos, repositórios de artigos, teses e dissertações e tantos outros suportes para referendar posições, hipóteses ou desmistificar algumas delas. Vamos a um exemplo de pesquisa documental. Por exemplo, se queremos entender como se deram os Jogos Olímpicos no Brasil por meio de imagens. Para que isso aconteça, será necessário que o pesquisador ou a pesquisadora reúna imagens, fotos, vídeos, pinturas, cartazes, onde seja possível avaliar o modo como o país estava naquele momento histórico. A ideia, então, da pesquisa documental é reforçar uma argumentação a partir de determinado conjunto de fontes, que pode ser amplo, pode ser associado a outros. Aqui, a criatividade é bem-vinda para que o corpus documental cresça e a pesquisa possa ter diferentes nuances. Na sequência, temos um outro modo de pensar a pesquisa, uma nova classificação que é chamada de pesquisa de campo. Essa pesquisa começa por um elemento que eu já tratei aqui, assim como todas as outras. Mas aqui existe um elemento fundamental, que é o caderno de anotações, o bloco de anotações do pesquisador. Espera-se que o pesquisador ou a pesquisadora seja um observador participante. Espera-se dele anotações sistemáticas sobre tudo aquilo que observa. Querem um exemplo sobre pesquisa de campo? Vamos imaginar, por exemplo, um graduando ou graduanda em pedagogia que quer se dedicar a uma avaliação de uma turma de educação de jovens e adultos. Espera-se que esse pesquisador tenha atenção bastante marcada sobre como os alunos se comportam em sala de aula, como é a relação que se desenvolve com o professor, e nessa pesquisa de campo, esse pesquisador muito provavelmente se colocará numa determinada posição silenciosa, em que irá fazer suas observações por escrito para futuramente construir seus artigos e demais produtos de pesquisa. Portanto, a pesquisa de campo é um processo de participação e de observação estruturada dentro de um determinado espaço para avaliar comportamentos de determinada coletividade ou de um determinado sujeito. Esse modo de pesquisa é muito presente em áreas como as das ciências sociais, que incluem ciências políticas, antropologia e sociologia. Na continuação, nós temos a pesquisa ex post facto. Essa expressão
de origem latina, quer dizer fazer uma pesquisa após a ocorrência do fato, ou seja, pede-se ao pesquisador uma distância temporal para a avaliação de um determinado fenômeno. E para isso, eu vou contar para vocês uma experiência pessoal. Uma das muitas pesquisas que desenvolvo na área de educação trata-se de uma avaliação sobre como se deram os modos de ocupação de escolas públicas estaduais no estado do Rio de Janeiro no ano de 2016. Vocês podem estar pensando, 2016 tem muito pouco tempo, professor. Como essa pesquisa é após o fato? O que mais importa numa pesquisa ex post facto é pensar que existe um distanciamento temporal do pesquisador em relação ao seu objeto de estudo, para que os seus anseios, as suas certezas, a sua própria vivência e experiência não sejam conflitivas com o fenômeno analisado. Portanto, nessa pesquisa sobre escolas ocupadas que eu venho dirigindo, eu noto que há um processo de distanciamento, de afastamento meu e de minhas circunstâncias enquanto pesquisador da experiência e do fenômeno que analiso. Isso traz certa qualidade na pesquisa, pois as minhas interferências são menores frente àquelas vivenciadas pelos sujeitos com os quais eu tive contato. Na sequência, é importante que nós pensemos num outro modo de classificar uma pesquisa, que é a pesquisa por levantamento e também conhecida como pesquisa por survey. Survey nada mais é do que um questionário que pode ser aplicado tanto em formato digital quanto em formato físico. O que uma pesquisa por levantamento quer dizer? O que ela aponta? O que essa pesquisa pretende é avaliar um determinado evento num espaço específico, em condições específicas. Eu tenho um outro caso pessoal de pesquisa para contar para vocês. No ano de 2013, eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. O Museu Nacional era ligado ao UFRJ e, infelizmente, no ano de 2018, ele sofreu um incêndio que afetou duramente as suas coleções. Mas o que eu quero destacar da minha experiência de pesquisa e trabalho no Museu Nacional é que lá eu trabalhava com pesquisas de levantamento, pesquisas essas ligadas à experiência dos participantes das atividades do museu, dos visitantes de diferentes faixas etárias sobre a experiência que eles tinham ao fazerem os circuitos de visita pelo museu. Para isso, eu lançava a mão de questionários físicos que eram respondidos após a visita ao museu. Com isso, era possível executar um levantamento das experiências, das expectativas e das sugestões daqueles visitantes sobre o Museu Nacional. Portanto, aqui nós temos mais uma possibilidade de avaliação e de reconhecimento de experiências a partir desse método da pesquisa de levantamento, da pesquisa de survey. Na sequência, nós somos levados a conhecer outro modo, outra classificação voltada para a pesquisa, que é o estudo de caso. O estudo de caso se configura como uma seleção dentro de um determinado tema que tende a pensar, analisar um tema mais amplo a partir de uma pequena parte. Pensemos, por exemplo, uma análise sobre o ensino de física numa determinada cidade do Nordeste brasileiro, que vai escolher uma determinada cidade como possibilidade de iluminar o caso maior. Ou seja, nós estamos falando de um estudo de caso para que ele crie ressonância sobre uma análise maior. A ideia do estudo de caso é fazer com que o pesquisador tenha a possibilidade de
melhor recortar um tema para que assim ele consiga aprofundar determinadas questões analíticas. Na sequência, nós podemos pensar na ideia de pesquisa participante. Como o próprio nome já diz, essa pesquisa coloca aquele e aquela que investiga numa posição de colaboração com um determinado sujeito, com uma determinada comunidade. O sentido aqui é colaborar com as questões que impactam essa determinada região. Um exemplo de pesquisa participante seria, por exemplo, se um pesquisador da área de biologia se dedicasse ao trato e à colaboração com uma comunidade marisqueira, por exemplo, ou um pesquisador da área de pedagogia se colocasse ao exercício de entendimento de oficinas de leitura e escrita para o ensino médio numa escola pública. Então, aqui nós podemos perceber uma forte relação entre pesquisador e pesquisados. Essa interação muito forte, não só no caso da pesquisa participante, mas nos próximos casos em que nós iremos analisar, nas próximas classificações, é o resultado do papel das ciências humanas e da antropologia, em específico, na construção de metodologias e de classificações para as pesquisas. Para quem não sabe, a antropologia é uma disciplina que vem lá do século XIX e até os dias de hoje vem pavimentando e renovando os modos de se fazer pesquisa, que tem impacto não só nas áreas das humanidades, mas também em outras áreas do saber, fazendo com que o trânsito de ideias, noções e contribuições seja sempre muito pertinente e válido. Passada a experiência da pesquisa participante, nós temos a pesquisa-ação. A pesquisa-ação recupera a ideia de uma integração com um determinado sujeito, uma determinada comunidade e pretende não só executar um exercício de pesquisa, mas também a colaborar com essa comunidade para a expansão de direitos, para a conquista de um determinado elemento de desejo para essa comunidade. Por exemplo, existem muitos historiadores, antropólogos, geógrafos ocupados hoje de tarefas ligadas ao reconhecimento de comunidades tradicionais, de festas entendidas como patrimônio, e esses pesquisadores vão ser colaboradores essenciais e investigadores para a construção dessa pesquisa-ação. Em igual perspectiva, nós temos a pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica vai ser um processo ligado ao acompanhamento de uma determinada comunidade, em que será possível ao pesquisador escolher ou não a sua posição. Quando eu falo em posição, eu quero dizer que esse pesquisador vai começar a observar dentro de uma dada comunidade, se ele se engajará junto a ela como um observador, como um participante. Esse tipo de pesquisa, a pesquisa etnográfica, acontece muito no Brasil, em especial em cursos ligados à área de antropologia. Diversos antropólogos ao longo de todo o século XX e também no século XXI fazem pesquisas, por exemplo, em tribos indígenas, onde há um contato bastante alargado e principalmente uma avaliação de comportamentos e práticas sociais. O que quero dizer com isso é que o produto de uma pesquisa de ordem etnográfica pode ser, por exemplo, os modos de casamento entre tribos da região do Alto Xingu, ou, num outro espectro,
como se dão as relações amorosas entre adolescentes de classe média nas regiões centrais da cidade do Rio de Janeiro, ou até mesmo pesquisas que se debrucem sobre os modos de aprendizagem da terceira idade na cidade de São Paulo. Os modos de fazer pesquisa aqui são diversos, mas quando nós pensamos numa pesquisa etnográfica, quer-se entender como um determinado comportamento se configura para um determinado grupo. A ideia aqui de comportamento, o ritual, o modo de fazer, o modo de refletir e pensar são essenciais numa pesquisa etnográfica. E, por extensão, numa pesquisa etnometodológica, esses elementos também estão presentes. Eu diria para vocês que a pesquisa etnometodológica, a pesquisa etnológica, assim como a pesquisação e a pesquisa participante, fazem parte de um grande conjunto de pesquisas que tem um princípio fundador: a relação, a aproximação sincera, sistemática, teórica e metodológica com um determinado grupo, com um determinado sujeito, a fim de aprofundar o entendimento sobre determinados aspectos desse determinado sujeito-objeto. Quando falo em pesquisa etnológica, quero dizer que há uma preocupação mais alargada com o entendimento de processos e dinâmicas desse determinado grupo, tal como houve na pesquisa, etnográfica. Contudo, os recortes da pesquisa etnográfica são mais alargados. É muito comum observar em pesquisas etnológicas, melhor dizendo, é muito comum observar em pesquisas etnográficas uma sucessão de descrições, observações sobre aspectos muito amplos. Por vezes você vai encontrar numa pesquisa etnográfica representações sobre os modos de vestir, sobre os modos de se comunicar, sobre os modos de se relacionar no cotidiano, sobre a sociabilidade, e isso abrangendo um universo muito alargado. Já numa pesquisa etnometodológica, as opções serão mais restritas. A observação de um determinado aspecto tomará forma e espaço mais alargado. Com isso, quero dizer que nós passeamos por 11 classificações, cada qual com um tipo de implicação, cada qual com uma enorme e vasta bibliografia que será essencial para o tipo de pesquisa que você irá desenvolver. Mas não é preciso nenhum tipo de temor quando se fala em metodologia científica. Ao passo em que você irá analisar cada uma delas nos nossos distintos materiais aqui na Faculdade Única, aqui na nossa disciplina de metodologia científica, quero que você se sinta convidado e convidada a perceber qual desses métodos, qual dessas classificações melhor se adequa com o seu tema de pesquisa, com as questões que você quer pesquisar. Pense nisso. Para concluirmos o vídeo sobre o capítulo que nós estamos nos debruçando, a unidade 2, falta ainda debatermos uma questão de extrema importância, a questão do método. A questão do método é fundamental para a nossa pesquisa, seja ela qual for. Nós temos algumas tipologias de método que precisam ser estudadas, e são elas o método indutivo, o método dedutivo, o hipotético dedutivo, a pesquisa com metodologia histórica ou historiográfica, a metodologia de comparação e a tipologia.
Cada um desses métodos tem especificidades bastante grandes e que precisam ser analisados por nós com muita atenção e cuidado. No contexto dos métodos, é importante que nós pensemos que eles são, antes de tudo, construções filosóficas sobre o conhecimento. Eles são de essencial importância para que nós pensemos os modos como as pesquisas e como os argumentos se colocam num campo mais alargado do saber, do conhecer. Sendo assim, inicio essa avaliação informando que existem diferentes métodos e esses métodos precisam ser entendidos cada um a partir das suas especificidades e particularidades. Primeiramente, nós temos o método indutivo. O método indutivo, ele vai partir de considerações particulares que vão ser geradoras de resultados mais alargados, resultados mais amplos. Um exemplo disso seria a pesquisa com cosméticos, em que são testados em humanos ou em animais, logicamente respeitando a ética em pesquisa, e a partir da etapa dos testes, dessa etapa com considerações particulares, se prossegue ou não um determinado investimento de pesquisa para a criação de um produto final. Então, no método indutivo, nós temos uma reflexão particular que passa para uma reflexão generalista. No método dedutivo, o exercício é o inverso. Tratam-se de considerações mais alargadas que atingem objetivos particulares. Essa mudança de escalas entre o método indutivo para o método dedutivo são muito importantes para que nós observemos o modo como se configuram objetivos e a construção de verdades provisórias dentro de pesquisas. Afinal, nenhuma pesquisa traz uma verdade eterna, uma verdade que nunca será superada. Todas as verdades, todas as hipóteses podem futuramente serem revistas e substituídas por novas considerações. Isso é parte integrante do conhecimento sobre o fazer da pesquisa, sobre o fazer da ciência. Na continuação, nós temos o método hipotético-dedutivo, que nas pesquisas acadêmicas em geral está muito presente e trata-se de um processo em que anuncia-se uma determinada verdade provisória e, ao longo da pesquisa, o investigador, a investigadora tenta encontrar uma resposta, tenta validar ou não a sua hipótese. Por exemplo, se eu afirmo que todos os alunos da Faculdade Única dos Polos do Estado de Minas Gerais têm médias de rendimento acima de 80%. Essa é uma hipótese, essa é uma verdade provisória que só será comprovada mediante uma investigação. Portanto, o método hipotético-dedutivo aqui é recuperado para estruturar essa minha possibilidade de pesquisa, pois selecionei um determinado grupo, uma determinada consideração, um determinado axioma e, desse axioma, pretendo encontrar uma determinada conclusão. Então, esse é o método hipotético-dedutivo. Na sequência, nós temos o método histórico. Método histórico esse muito próximo do fazer de pesquisa documental que já foi narrado anteriormente, pois no método histórico pede-se ao investigador e à investigadora que aprofunde o seu modo de pesquisa fazendo um olhar sobre a trajetória do fenômeno, da comunidade,
do sujeito investigado. Portanto, caso vocês façam uma adesão ao método histórico ou historiográfico, saibam que será necessário lançar um olhar sobre a historicidade daquele fenômeno. Por exemplo, se nós nos dedicarmos a pensar como se dá o conceito de amizade, caso você faça uma adesão ao método histórico, será necessário pensar em bibliografias que te aproximem de um conceito de amizade ao longo do tempo, seja ele nas últimas décadas ou no último século. A tentativa de mobilização do método histórico ou historiográfico será dada também por conta da temporalidade e do recorte cronológico que você escolher. Na sequência, nós temos o método comparativo. A ideia da comparação é uma observação crítica sobre dois ou mais elementos que contenham similaridades e distâncias. Por exemplo, a comparação entre dois governos, entre dois métodos de ensino, entre tipos de solo, entre práticas esportivas. A ideia aqui é que esses elementos tenham pontos de contato e de diferença para uma análise mais alargada sobre um determinado aspecto. Outro modo de pensar a pesquisa, outro modo metodológico de encarar uma pesquisa, pode ser por meio da ideia dos tipos, ou melhor dizendo, um método tipológico. O que vem a ser o método tipológico? O método tipológico configura um modo de pensar em arquétipos, em tipos ideais que precisam ser investigados. Por exemplo, a figura do mau aluno. A figura do mau aluno vem sendo descrita há muitas décadas na bibliografia da área de educação. E aí é importante, então, que o pesquisador que se dedica ao método tipológico investigue de que maneira a bibliografia na área de educação, por exemplo, configurou um arquétipo, um modelo de mau aluno. E com isso, esse pesquisador vai tecer suas considerações sendo a favor ou contra, criticando e refletindo sobre esse determinado arquétipo. O que quero dizer com esses métodos é que você não precisa ficar preso a eles. O seu modo de interação entre esses métodos pode ser fluido. Você pode fazer adesão a um ou a outro sem mal nenhum ou transitar por eles. Mas é importante que eu diga, o método hipotético dedutivo tem sido um dos mais empregados no contexto da pesquisa acadêmica, pois se lançam determinados postulados iniciais que, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, vão sendo investigados e, ao final, as considerações finais, na conclusão, será descrito se a hipótese inicial foi validada ou não. E em caso de não validação, não há mal nenhum. Afinal, a pesquisa é, antes de tudo, sobre testagem, sobre a possibilidade de investigar, de observar se determinada construção é válida ou não. Isso faz parte da metodologia científica, faz parte da filosofia e principalmente da construção da ciência. Com isso, nós encerramos aqui a nossa segunda unidade, recheada de observações sobre os modos para se encarar uma pesquisa, seja por meio das suas classificações, métodos, tipos e tantas outras questões que debatemos aqui e dos exemplos que analisamos. Agora, nós concluímos essa unidade e passamos à unidade 3, onde nós conheceremos os detalhes de se construir mais e mais pesquisas. Continue conosco.